Quando é que um católico deve obedecer o clero e quando o católico tem o dever de resistir? Olá a todos, eu sou Matheus Larsan e sejam muito bem-vindos ao canal da Restauração. Muito entristecidos com tudo que tem acontecido no nosso meio tradicional nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses, nós esperamos, pela graça de Deus, conseguir tirar algum bem de todo esse mal e poder clarificar a doutrina católica, baseado no ensinamento dos santos padres, dos papas, dos doutores da Igreja Católica e em tudo inspirado no Santo Magistério. Para começarmos bem esse vídeo, precisamos meditar na frase de São João Crisóstomo, doutor da Igreja Católica, padre apostólico dos primeiros séculos. O caminho para o inferno está pavimentado com os ossos de padres e monges, e os crânios de bispos são postes que iluminam o caminho. Nós precisamos meditar profundamente nessa frase, que não é uma frase fácil, não é uma frase agradável de se ouvir, mas é uma frase dura. E justamente por vir de um santo doutor da igreja, precisamos meditar no que ela significa. Meus caros, nós não podemos, em hipótese alguma, pelo amor de Deus, divinizar o clero. O clero não é infalível. E, principalmente, o clero não é automaticamente santo. O clero também peca. E o pecado do clero é 1000 vezes pior, é 1000 vezes mais danoso, 1000 vezes mais gravoso do que o pecado do leigo. O clero também tem deveres para com os fiéis. E quando o clero não cumpre os seus deveres, ele peca mortalmente também. E o clero não cumprir o seu dever é um fato isolado na história da igreja? Lamentavelmente não. Aconteceram inúmeros episódios, infelizmente. Comecemos pela história do Papa Bento IX, o homem mais jovem do mundo a ser eleito Papa. Bento IX foi Papa por 3 vezes em sua vida. 3. A primeira em 1032. Papa Bento IX foi descrito por São Pedro Damião como regozijando-se em imoralidade e um demônio do inferno dissimulado de sacerdote. A enciclopédia católica chama o Papa Bento IX de desgraça na cadeira de São Pedro. Qual é a história de Bento IX? Ele subiu 3 vezes ao pontificado. A primeira vez foi o pai que comprou o papado, na segunda ele também comprou e na terceira também. A primeira vez ele renunciou ao trono de São Pedro porque ele vendeu para outro que pagou mais caro. A segunda ele renunciou para viver com a amante e a terceira ele foi forçado a renunciar porque nem aquele clero corrupto aguentava mais o escândalo que era Bento IX. Um papa legítimo da Igreja Católica. Alguém, depois de Bento IX, me dirá em sã consciência que o clero é intocável e inquestionável? Vocês estão loucos? Como alguém ousa dizer, diante da história eclesiástica, que na tradição o bispo diz, o padre diz e o leigo diz amém? O bispo diz, o padre diz, o leigo diz amém e acabou. Isso é um absurdo. É dever do clero zelar pela fé dos fiéis. E todo dever implica em um direito. Se o clero tem o dever de zelar pela fé, nós fiéis temos o direito de cobrar dos sacerdotes, dos bispos, que eles sejam católicos e que eles cumpram o seu dever. É direito dos fiéis cobrar que o clero tenha vergonha na cara, seja coerente e zele pela pureza doutrinal. Devemos nos questionar: é dever de um católico obedecer um papa em tudo, obedecer cegamente um papa? Resposta: não. Esta é a doutrina católica. Um católico tem que obedecer um papa em tudo que tange a fé, a moral e a doutrina. O fiel tem que ouvir um papa em tudo que diga respeito ao saudável desenvolvimento social e ao bem-estar do povo. Mas assim como não há o direito de um clérigo, de um papa, de uma conferência cardinalícia, de seja lá quem for, destruir a fé católica, não há dever de um fiel obedecer cegamente ao pastor que quer destruir o rebanho, seja através de atos ou de omissões, como as omissões que temos visto nos últimos dias no meio sede vacantista brasileiro.
Assim nos ensina São Roberto Bellarmino, doutor da Igreja Católica. Assim como é lícito resistir ao pontífice que agride o corpo, também é lícito resistir àquele que agride as almas, ou que perturba a ordem civil, ou, sobretudo, que tenta destruir a Igreja. Eu digo que é lícito resistir a ele, não fazendo o que ele manda e impedindo que sua vontade seja executada. São Roberto Bellarmino, um dos principais teólogos do sedevacantismo. E ainda diz Tomás de Torquemada, aquele que manifestamente não resiste ao erro, posto que possa e deva, aprova-o. Aprova-o. Por uma questão de consciência, nós não podemos nos calar diante das atrocidades que estão cometendo contra a nossa amada fé católica, ao cobrar dos padres e bispos que exerçam o seu dever de zelar pela fé. Nós fiéis estamos simplesmente cumprindo o nosso direito, posto que eles não exerceram o seu dever. Nosso direito de cobrar é proporcional às omissões que eles cometem. Quem os fiéis deveriam seguir na Revolução Francesa? Os bispos? Os bispos, na sua maioria, apostataram. Vocês sabem quem eram os católicos que tinham missa durante a Revolução Francesa, do lado da esquina, na catedral? Eram aqueles católicos que foram atrás dos padres jurões, que traíram a fé. Esses aí não eram perseguidos. Esses aí eram premiados pelo governo revolucionário. Sabe onde os católicos de verdade estavam? Sendo mortos, executados, martirizados, perseguidos. Sabe quantas missas esse povo tinha? Uma vez, sabe-se lá quando, sabe-se lá onde. Enfiado no meio do mato, escondido de todos. Por quê? Porque os verdadeiros sacerdotes foram perseguidos. Porque boa parte dos bispos franceses apostatou, se vendeu, fez acordo, passou pano, tentou varrer o erro e a mentira para debaixo do tapete. Quem os fiéis deveriam seguir na contra-revolução na Espanha? O cardeal maçom Rampolla? O Rampolla, vocês acham que ele estava lá para ajudar os católicos ou para atrapalhar os católicos e ajudar os inimigos da fé e da igreja? De que lado vocês acham que estava Rampolla? Onde é que estava o dinheiro nessa época? Estava com o dinheiro, estava com os fiéis católicos verdadeiros ou estava nos bolsos daqueles dispostos a negociar, a ceder, a fazer acordo, compromisso com a fé? Onde é que estava o dinheiro? Quem os fiéis deveriam seguir durante o Rallimã de Leão XIII? Quem, Dom Rodrigo? Nos diga, quem deveriam seguir? Nos diga, os fiéis deveriam seguir o Papa e ao alto clero? O alto clero que vendeu os católicos na França? Eles? Me diga, Dom Rodrigo, são eles que nós deveríamos seguir? Pessoal, acordem, não é de hoje que o clero não está nem aí, nem para fé, nem para coisa nenhuma. Acordem, acordem. Não tenham ilusões. Ah, porque Dom Rodrigo não sabe, ele está no México, sabe de tudo. Está tomando a decisão consciente. Os padres, todos eles sabem. Quais foram as críticas que vocês ouviram contra apostasia, contra escandalosos? Nenhuma. Mas tu vem denunciar aqui, aí tu escuta que fulano está em pecado mortal. É isso. Não estão nem aí para a fé nem para a verdade. Acordem. Como é que vocês acham que nós chegamos à situação atual? De crise, de ser vacante, de não ter papa. É culpa desse clero morno, acordista. São omissos e prevaricadores. Quem tinha o dever de agir e não agiu? Quantos bispos, durante o Vaticano II, foram contra o concílio? Não teve um. Não teve um no mundo. Dom Maier, Dom Lefebvre, Monsieur Tuque, todos eles assinaram um concílio. Vocês acham que Dom Rodrigo da Silva não assinaria o concílio? É claro que ia assinar. Está preocupado com diocese, com pix, com esse tipo de coisa. Com a fé, com a verdade. O que Dom Rodrigo está fazendo pela fé? Se matem, se matem. Foi isso que Dom Rodrigo disse. Acordem. Não tá nem aí. Fosse durante o Vaticano II, ia assinar para não perder dízimo e diocese. Esses padres, sacrifício, onde é que vocês estão com a cabeça? Ninguém tá nem aí para nada. Eu pergunto para ver se tem coerência. Devem os fiéis seguir as reformas litúrgicas do Papa Pio XII? Não é você, Dom Rodrigo.
Não é você que diz que Pio XII errou feio. Porque tu não obedece teu superior. Só porque não te agrada. Aí quando agrada, tem que obedecer e puxa até o direito canônico. Mas quando não, manda epiqueia. Diz que não tem que seguir, que veja bem. Como é que é? Não foi o bispo que te sagrou que disse que Pio XI destruiu a fé católica no México? Critique Dom Dolan, Dom Rodrigo. Critique Dom Dolan. Lembrem-se do Papa Santo, doutor da Igreja, São Gregório Magno. Um exército de sacerdotes apóstatas está preparado para o anticristo. No fim dos tempos, haverá uma perfeita unidade do mal, enquanto entre os justos haverá divisão e discórdia. Nosso Senhor disse: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Jesus, vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida, como ovelha sem pastor. Lembremos quem foram os principais hereges da igreja. Quem foram os maiores heresiarcas. Foi Leigo que fez o Vaticano II? Ário, Nestório, Lutero eram o quê? Eram padres, eram bispos, eram sacerdotes, alta hierarquia. E quem resolveu esses problemas? Quem resolveu o problema de Ário, de Lutero? Se não fosse Constantino, um imperador leigo, para convocar o concílio e falar: ajeitem isso aí. Quem é que tinha resolvido? Não fosse Carlos V para convocar o concílio de Trento e resolver a reforma protestante, quem é que teria feito alguma coisa? Quem é que acabou com o cativeiro de Avignon, se não foi uma mulher leiga, Santa Catarina de Siena, que botou o dedo na cara do Papa e disse: seja homem! Seja homem! Que leigo tem que dizer amém? Vocês estão de brincadeira com a minha cara! Vocês acham que eu sou burro? Vocês acham que nós não vemos o que está acontecendo? Fiéis, acordem! Acordem! No conclave de 1903, onde é que estava o alto clero? Onde é que estavam os cardeais? No conclave de 1903, elegeram Rampolla. Se elegeram Rampolla, ao menos 2/3 dos cardeais apoiavam um maçom. O Vaticano II era para acontecer em 1903. Quem foi que impediu? De novo, o imperador leigo, Francisco José I da Áustria. Se não fosse ele, a igreja tinha tido o Concílio Vaticano II no início do século. Foi um leigo que salvou. Foi um leigo que impediu a destruição. Foi um leigo que pavimentou o caminho para que São Pio X aparecesse e fosse o grande papa que foi. O padre que diz que leigo tem que dizer amém são os pilantra, que quer saber que você pague o seu Pix, o seu dízimo, para o padre gastar com dorama e Xbox. É isso. Acorda, pessoal. Católicos, não desistam. A salvação, ela é individual. E o maior interessado em nossa salvação é Cristo nosso Senhor. Foi Deus que nos deu sacramentos, mas Ele deu sacramentos para fortalecer a fé. Os sacramentos sem a fé não servem para nada. Pelo contrário, são piores. Vão te levar ainda mais rápido para o inferno. Sacramento sem fé não serve de coisa alguma. E se os sacerdotes nos abandonam e nos negam sacramentos, então Deus dará a graça. Deus dará a graça. Ele quer nos salvar. Ele dará a graça para nos salvarmos sem os sacramentos desse povo. E quando um dia vier um sacerdote católico, radical de verdade, Dom Rodrigo, aí ele resolve a situação. Maldito o homem que confia no homem, e aquele que pega no arado e olha para trás não é digno de mim. Assim diz nosso Senhor. Coragem, vocês são católicos ou não são? Ficarão sendo reféns de sacramento? Vão negociar sua fé para ter missa, para ter comunidadezinha católica, escolinha para os seus filhos? Não abram mão da sua fé. Vocês serão coniventes com o erro e com a mentira ou defenderão a sagrada fé como defendeu Santo Atanásio? Santo Atanásio que disse: se o mundo é contra a verdade, eu serei contra o mundo. Coragem! Lembremos-nos dos nossos irmãos japoneses que durante 2 séculos, se santificaram apenas com o sacramento do batismo.
Depois que a perseguição começou e expulsaram os sacerdotes jesuítas do Japão, os católicos japoneses mantiveram durante 200 anos, 200 anos, sem missa, sem crisma, sem confissão, sem extrema-unção, nada. Só o batismo e o matrimônio, e mantiveram a fé, porque é a fé que salva. Não sejam reféns de sacramentos. Diz Padre Joaquim Sanzarriaga, o fundador do sedevacantismo, em seu livro Sede Vacante, que quando o povo entra em crise e há divisões, a culpa, atenção, nunca é do povo, mas sim do clero, seja por sua má doutrina, seja por sua omissão, seja por seus acordos com hereges, por acobertar o erro e a apostasia. Se o clero quiser apostatar, problema do clero. Não foi nem bispo e nem padre que morreu na cruz por mim, foi Jesus Cristo, nosso Senhor. E no momento mais sublime da história humana, onde é que estava o seu clero? Todo mundo abandonou. Só São João não abandonou nosso Senhor. Os bispos, os padres, o clero de nosso Senhor abandonou Jesus na cruz. Quem é que não abandonou? Nossa Senhora e as mulheres piedosas. Então, se como Jesus fomos abandonados pelos sacerdotes, que sejamos consolados pelas graças de Deus e pelas súplicas da nossa Mãe Santíssima. Sejamos consolados por ela do mesmo modo que ela consolou o seu Filho. Essa é a fé católica. É nela que viveremos, é nela que morreremos. Sem acordos, sem compromissos. Não vai ter Halimã. Viva Sanzarriaga! Viva Dom Dolan! Morte aos escândalos! Morte ao acordismo! Morte às heresias! Morte à omissão! Que os católicos que viveram e morreram sem sacramentos roguem por nós, e que Maria Santíssima interceda por nós junto a seu Filho. Só Cristo é Rei.